Boa noite a todos. Na presente videoaula, nós vamos tratar de 3 pontos. A tomada de decisão sobre aceitar ou rejeitar a hipótese H0, adotando-se o que nós chamamos a abordagem do valor P. Logo em seguida, vamos fazer teste de hipótese, uma amostra para proporção, e agregando a avaliação do valor P pelo relatório produzido no Excel. E finalizaremos com o uso mais prático nos negócios, que é o teste de hipótese para a variância. Lembrando que no mundo real, no mundo dos negócios, o que nós estamos interessados em termos de gestão é a variabilidade, quando se trata de dados numéricos. Então, avançando nesses 3 pontos, nós vamos estar encerrando este assunto envolvendo o teste de hipótese para uma amostra. E vamos aqui, já no teste de hipótese da proporção, acrescentar mais um ingrediente de compreensão, que é os testes de hipótese que fazemos e os erros que podemos cometer. Antes, porém, na aula anterior, nós havíamos cometido alguns equívocos no cálculo do T-Calc. Portanto, voltando ao caso do gerente de uma franquia de lanchonete, que foi tratado no vídeo aula anterior, nós havíamos feito o T-Calc, conforme nós vamos mostrar aqui. Na verdade, o valor o resultado disso dá 1,3 menos 1,3, porque é o resultado dessas expressões. Corrigimos o lançamento aqui, não houve alteração sobre a região de aceitação, continuou caindo aqui, e corrigimos o sinal, já que este valor está mais próximo de 0, ele é bem maior do que este. Portanto, daí a conclusão é a mesma. Tranquilo? Então vamos lá para o primeiro tópico da aula de hoje, que é a abordagem pelo valor P. Ou seja, teste de hipótese para a média, pode ser para a proporção, pode ser para a variância. A linha de raciocínio aqui vale para qualquer uma dessas situações. Mas, para facilitar a compreensão, peguemos o caso anterior, que é o da franquia de lanchonete, que é o tempo, de espera, e estou trazendo esses 2 elementos porque eles são fundamentais para você jogar os dados na planilha. Não vá para a planilha sem antes você ter separado, a partir do problema, os dados que estão ali. E principalmente, como eu tenho dito em sala de aula, a identificação correta da afirmação original. E logo depois, a construção do H0 e H1. Porque, tendo esses 2 itens adequadamente feitos, nós temos condições de saber interpretar aqui. Então vamos lá. Resolvemos no Excel, introduzimos os dados, ok? Sabemos que o nosso problema é unicaudal, por isso que eu vou para essa região aqui, unicaudal. Tranquilo? E vamos ver agora o valor P. O valor P aqui, no teste unicaudal, veja que ele é um teste unicaudal à esquerda. Olha aí, que é inferior. Ele deu 0,0992. Na última aula que nós estávamos falando, tanto no teste T como no teste Z, para a média, quando os desvios eram conhecidos ou desconhecidos, nós tocamos na análise a partir do valor P. E dissemos, como regra geral de decisão, que se o valor P for maior que o alfa, este alfa aqui, que é o risco de aceitar, o risco de rejeitar a hipótese H0, então eu aceito H0. Então, se o valor P for maior do que o alfa, eu aceito H0. O contrário, se o valor P for menor que o alfa, eu rejeito H0. No nosso caso em particular,
da franquia de lanchonete, que é o do tempo de espera na fila, nós percebemos que o valor P 0,0992 é maior do que o alfa 0,05. Por favor, observem, em termos percentuais, 9,92 e aqui 5%. Como ele é maior, eu, como regra geral, eu aceito H0. Mas por quê? Vamos entender por quê? Uma boa análise, antes de tudo, é aquela em que você sabe o que está por trás. Uma análise consistente, robusta, é aquela que você está sabendo fazer e interpretar adequadamente. Portanto, vamos compreender o porquê dessa regra geral. Quando nós calculamos o t-tab, nós o fizemos a partir do alfa e do grau de liberdade. Ok? Então, o t-tab, para o t-tab igual a 1,6694, isso corresponde a esta área que está aqui, que é o alfa 5%, ou 0,05. Tudo bem? Então, vamos lá. Para o t-tab, eu preciso do alfa e do grau de liberdade. Com esse alfa e o grau de liberdade, eu vou na tabela T de student e encontro esse t-tab. Ok? E eu sei que esta área é o alfa. Tranquilo? No tcalc, eu já tenho o meu t, que é 1,30. E sei que o grau de liberdade é 63. Aí eu faço a pergunta, ok, e qual é a área correspondente a esse t? É exatamente o que nós chamamos de valor P. No caso da lanchonete, do tempo de espera, esse valor P deu 0,0992. Então, observem essa área, que ela caiu na região de aceitação de H0. Compare o tamanho dessa área com o tamanho dessa área aqui, que é o alfa. Tranquilo? Entendido? Então, o que foi que aconteceu? Como a área correspondente ao tcalc, menos 1,30, por favor, corrijam, é o valor 0,0992, que está na região de aceitação de H0, ela é maior, esse P aqui é maior que a área correspondente ao t-tab, que é 0,05, eu aceito H0. Então, valor P, 0,0992 maior que o alfa, aceita esse H0. Ou, se nós quisermos apenas comparar os T's, que eu tenho como tirar do relatório do Excel, né? Posso comparar diretamente, o tcalc, ele é maior que o t-tab, por isso que eu aceito H0. Tranquilo? Então, vamos repetir essa análise da saída do relatório Excel no teste de hipótese da proporção. Vejamos a seguinte situação. Uma pesquisa conduzida para o American Express buscou determinar as razões pelas quais os adultos desejam ter acesso à internet enquanto estão de férias. Então, isso aqui são dados extraídos do Wireless Vacationers do US Today, na verdade, do nosso livro do Levine, na versão mais atual. E aí, desse estudo, foram ouvidos 2.000 adultos, e desses 2.000 adultos, 1.540 declararam que desejam ter acesso à internet para poderem acessar seus correios eletrônicos pessoais enquanto estão de férias. Ok. Então foi feita uma pesquisa antes desta, tá certo? No ano anterior, em que afirmou que 75% dos adultos desejavam ter acesso à internet para poderem acessar seus correios eletrônicos pessoais enquanto estavam em férias. Com alfa igual a 0,05, existem evidências de que o percentual de adultos que desejam ter acesso à internet para que possam acessar seus correios eletrônicos, que é quem? Esses 0,75 ou 75%. Tenha se modificado em relação ao ano anterior. Lembremos sempre que quando nós estamos fazendo um teste de hipótese,
nós estamos fazendo a partir de uma amostra, que deve estar cuidadosamente, né, realizada. E também estamos considerando que a população, ela tem uma distribuição normal. E que a amostra é aleatória, ou seja, os elementos amostrais ali escolhidos, desses 2.000 que foram abordados, todos eles foram escolhidos de forma aleatória. Vamos então seguir o raciocínio. Vocês vão perceber que o raciocínio é o mesmo, só vai modificar a fórmula utilizada para o T-Calc. Uma coisa importante também dizer, quando eu estou fazendo teste de hipótese para a proporção populacional, que aqui estamos chamando de π, seguindo a notação do nosso livro-texto, que é o Levine, nós também chamamos isso de teste Z para a proporção, porque a proporção sempre se utiliza para o seu teste de hipótese do Z. Assim como nós dissemos em intervalo de confiança, que o intervalo de confiança para a proporção, você usa a distribuição do Z. Então vamos lá. Dados do problema, como nós temos sempre enfatizado, é sempre importante tirar as informações. A proporção populacional é 75. Por quê? Porque ele diz que antes dessa pesquisa feita, com 2.000 adultos, ele se baseou numa anterior que foi feita. Então, esse 75% de que ele fala aqui da pesquisa realizada, né, no ano anterior, ela é tida como o parâmetro populacional, porque é a única informação que eu tenho acerca da proporção populacional, ok? O alfa é 5%, que é o risco com que eu vou ter, rejeitando H0. O tamanho da minha amostra é de 2.000 adultos, e o meu sucesso é exatamente esse aqui. Quem é o meu sucesso? Aqueles que declararam que desejam ter acesso à internet para poderem acessar seus correios eletrônicos pessoais enquanto estão de férias, que é o que nós chamamos de número de eventos de interesse, ou o meu sucesso. Então, nós estamos aqui recordando, tá, aquilo que aprendemos lá em intervalo de confiança. Ok? Muito bem. Qual é a afirmação original? Se você observar, ele está bem aqui. Muitas vezes, nos problemas de teste de hipótese em estatística, nós estamos exatamente encontrando a afirmação original na forma de pergunta que ele está fazendo. Então, quando ele fala isso aqui, eu posso extrair qual é a minha afirmação original. Portanto, o percentual de adultos que desejam ter acesso à internet para que possam acessar seus correios eletrônicos enquanto estão em férias se modificou em relação ao ano anterior. Mais uma vez, esta afirmação não contém a igualdade. Portanto, vira H1. Como ele fala se modificou, então se tornou diferente. Daí a razão de ser bicaudal. E como é um teste de proporção, variáveis categóricas, nós vamos utilizar a distribuição Z. Tranquilo? Esse processo que nós fizemos aqui precisa estar bem sedimentado na cabeça de vocês. E isso só ocorre, a internalização disso, fazendo exercícios. Então, portanto, H0 e H1, se eu sei que meu H1 é a minha afirmação original, está aqui. Se é diferente, o H1 a 0 vai ser igual. Então, vamos então calcular o Z-tab, encontrar o Z-tab e depois calcular o Z-calc, ou também chamado Z-est. Qual é o Z-tab com alfa igual a 0,05, sendo uma distribuição bicaudal? Bom, basta nós lembrarmos que teremos que utilizar este formato de teste de hipótese, bicaudal. E, consequentemente, como se trata de 5%, as caudas inferior e superior valem 5, a sua soma, dividido por 2, 0,025. E essa área aqui corresponde exatamente 1 menos alfa, que é 0,95, ou 95%. Tranquilo? Muito bem. Então vamos avançar. Como é que nós chegamos a esse valor do Z-tab? Beleza.
Então, a área que corresponde a isso aqui é 0,4550, cujo Z-tab é 1,96. Como é que a gente faz isso? Vocês lembram? Se isso aqui é 95%, metade dessa região à direita e metade dessa região à esquerda são simétricas, tranquilo? Então, se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 0,4750. Qual é o Z que corresponde a essa área 4750? 1,96. Para recordar, vamos lá na distribuição Z, encontremos a área 0,4750 e nele nós vemos 1,9 com 0,06, portanto 1,96. Tranquilo? Só recordando aquilo que fizemos ao longo do semestre envolvendo intervalo de confiança. Agora vamos fazer o Z-Calc, também conhecido como Z-Est. A fórmula que utilizamos para o Z-Est em proporções é esta fórmula aqui, ou esta outra. Depende muito do aluno, né, em ter que calcular o P ou já jogar as informações diretas do problema. Tranquilo? E também lembrando que o meu valor P é igual ao número de sucessos dividido pelo tamanho da amostra. Então, feito isso, o meu P vai ser 1540 dividido por 2000, que dá 0,77. Substituindo, portanto, esses resultados junto com os que eu já tenho identificado anteriormente, nós vamos encontrar o Z-Calc menos 2,0656. Vamos então para a região crítica. Trata-se, conforme nós dissemos, de uma distribuição bicaudal. Então, o valor crítico é o meu Z-tab. E vou lançar esse Z-Est ou Z-Calc aqui. Se ele cair aqui, eu rejeito H0. Se ele cair nesta região, eu aceito H0. Se cair nesta cauda, eu rejeito H0. Como nossos valores são negativos, eu vou para o lado esquerdo, ok? Esse lado esquerdo aqui. Então, lançando os valores, vocês percebem que lado esquerdo, o Z-tab menos 1,96 e o Z-Calc menos 2,0656. Por que que eu trouxe o Z-tab negativo? Porque o meu Z-Calc foi negativo, então eu tenho que ir para o lado esquerdo. E também pelo fato de que, pelo formato dessa equação, eu estou bem mais à esquerda do meu valor crítico. Tranquilo? Então esse valor calc está aqui porque ele é bem mais, em termos de módulo, distante do que 1,96. Porém, dá para perceber que esse menos 2,0656 ele é menor do que 1,96. Vamos avançar então? Portanto, à luz do que eu estou vendo aqui, tá certo? À luz do que eu estou vendo aqui, perdão, eu posso concluir que o meu Z-Calc ele é menor que o meu Z-tab. E ele caiu na região de rejeição de H0. Então eu rejeito H0. Se eu rejeito H0, neste momento, eu posso refletir e concluir que eu aceito H1. Então vamos lá? Então, se eu aceito H1, eu trago a minha afirmação original. H1 é a minha afirmação original está lá em H1. Então, há evidência amostral suficiente, com nível de significância de 5%, de que o percentual de adultos que desejam ter acesso à internet para que possam acessar seus correios eletrônicos pessoais, enquanto estão de férias, tenha se modificado ou se modificou em relação ao ano anterior. E como nós temos a teoria do e daí, a questão fundamental é, se modificou, deve a American Express fazer algum ajuste em sua estratégia de comunicação por meio de e-mails? Bom, se modificou, então nós concluímos que
O American Express deve continuar a usar a comunicação por meio de e-mails. Ok? Então, vamos agora fazer a mesma análise de forma mais rápida usando o Excel. Mais uma vez, traz os dados do problema, tranquilo, e a hipótese H0 e H1 adequadamente definida. Está aqui o relatório. Introduzimos nossos valores, 0,75 como hipótese nula, 0,75 hipótese alternativa, o sinal, ok? E como nós vimos, a minha hipótese, a minha afirmação original está na H1, porque não contém a igualdade. Beleza? Introduzimos os dados do nível de significância, o número de itens de interesse, ó, 1540, e o tamanho da minha amostra. Ele automaticamente calcula. Como nós aqui estamos fazendo um teste de hipótese que envolve este formato, nós vamos olhar para o teste bicaudal. Por quê? Porque eu sei que é bicaudal. Então eu vou olhar para esta região e vou olhar o valor P. Esse meu valor P eu vou comparar com o meu valor alfa. Observe que como o meu valor P, cadê ele? 0,0389 é menor do que 0,05, eu rejeito H0, que foi o que nós concluímos quando fizemos a mão. Tranquilo? Outra coisa também interessante que nós devemos aqui fazer, e que já fizemos antes, é olhar o intervalo de confiança. Aqui o nosso teste, trazendo aqui a figurinha, né, do bicaudal e a nossa conclusão. A regra de decisão, portanto, no caso, o valor P 0,03 é menor que o alfa, portanto, rejeita-se H0. Tranquilo? Ou seja, eu aceito H1. Portanto, podemos concluir que há evidência amostral suficiente, com nível de significância de 5%, de que o percentual de adultos que desejam ter acesso à internet para que possam acessar seus correios eletrônicos pessoais enquanto estão em férias se modificou em relação ao ano anterior. Por quê? Eu rejeitei H0, portanto eu aceito H1. E é dentro de H1 que está a minha afirmação original, por isso que ela vem tal qual está escrita aqui para cá. Tudo bem? Se isso é verdade, então nós podemos afirmar que o American Express deve continuar a usar a comunicação por meio de e-mails. Mas o que nos leva a isso foi o valor P que nós calculamos. Ó, o valor P mostrou que era 77. A pesquisa anterior era 75. Então, 75% dessas pessoas da população usam acesso à internet para olhar os seus e-mails durante o período de férias, remete, portanto, à necessidade de que a American Express continue utilizando essa estratégia de e-mail junto a essa população. Tranquilo? A outra coisa relevante para nós falarmos é algo que nós chamamos de erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Voltemos aqui. Qual era o meu parâmetro populacional? 75. Observem o meu limite inferior e superior do intervalo de confiança para esta proporção. 0,75, 16, 0,7884. Este parâmetro está aqui dentro? Não, né? Está fora. Opa! Então essa hipótese que eu levantei aqui, que é igual a 75, na verdade ela é falsa. Porque, lembrando, o que é o intervalo de confiança? É a região sobre a qual, de quanto? De 95%, eu vou encontrar o verdadeiro parâmetro populacional. E esse parâmetro aqui não está aqui. O verdadeiro parâmetro populacional está entre 75,16 e 78,84. Então,
se nós compreendemos isso, eu rejeitei H0, quando na verdade H0 é falso. E isso nós chamamos de erro do tipo 1, erro do tipo 2. Então, quando H0 é falso, quando no meu teste de hipótese eu o quê? Rejeitei. Então eu tomei uma decisão correta. Ela era falsa e eu de fato a rejeitei. Mas muitas vezes, não sei se vocês já ouviram falar no chamado falso positivo. É que ela é na verdade falsa e eu aceitei H0. E aí eu chamo isso de erro do tipo 2. Quando a hipótese, na realidade, o meu parâmetro, ele é verdadeiro e no meu teste de hipótese eu rejeito, então eu chamo isso de erro do tipo 1. O erro do tipo 1 é exatamente o risco alfa que eu corro por rejeitar aquela hipótese. E o erro do tipo 2 é aquele erro em que eu, conforme falei, a hipótese na realidade é falsa e eu, de fato, não rejeitei H0. E muitas vezes, para você não cometer um erro do tipo 2, que é o poder que vem da diferença entre a hipótese 75 e o 0,77p. Então, eu só consigo fazer isso quando eu tenho amostras muito grandes. Então, se eu não quero ter um erro do tipo 2, eu preciso desse beta muito pequeno. E para esse beta ser muito pequeno, eu preciso ter um aumento do meu N. Mas para nós, aqui neste momento, portanto, eu gostaria que vocês fossem no livro do Levine, no capítulo que envolve teste de hipótese para uma média, para lerem. Mas neste momento, basta que nós saibamos que tipo de erro nós estamos cometendo. E uma dica para que a gente saiba é exatamente comparar o meu parâmetro populacional no intervalo de confiança, confrontando com o resultado da minha análise do teste de hipótese. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora fazer teste de hipótese para a variância populacional, que é o que se mais utiliza no mundo dos negócios. No mundo dos negócios, a preocupação principal é trabalhar em cima da variabilidade, e essa variabilidade ser a menor possível. E lembremos que quando nós estávamos calculando o intervalo de confiança, a gente usou o parâmetro do Q quadrado. Então, o teste de hipóteses para a variância populacional é também conhecido como teste Q quadrado para a variância. Seja, portanto, o seguinte problema. Obtém-se uma amostra aleatória simples de 25 cigarros com filtro em uma fábrica de cigarros. E o conteúdo de alcatrão de cada cigarro é medido. Ok? A amostra tem um desvio padrão de 3,7 miligramas. Use o nível de significância de 0,05 para testar a afirmativa de que o conteúdo de alcatrão de cigarros com filtro de 100 milímetros tem um desvio padrão diferente de 3,2, que é o desvio padrão de cigarros sem filtro tamanho King. Como gerente de produção dessa fábrica, o processo de fabricação deve ser ajustado para reduzir sua variabilidade? Obviamente que, do ponto de vista, não vou entrar no mérito dessa quantidade, se isso é ruim ou não, ter 3,7 ou 3,2, mas é a questão da variabilidade que nos interessa aqui, tá certo? Então vamos lá. Extraindo os dados do problema, o meu desvio populacional é 3,2. Onde é que eu vejo isso? Aqui, ó. 3,2, que é o desvio padrão de cigarros sem filtro tamanho King. Ou seja, o processo de fabricação dos cigarros nesta fábrica, em qualquer horário, turno de fabricação, em qualquer semana, em qualquer mês,
usando os equipamentos atuais e os processos de fazer, né, cigarro, tem variação, desvio padrão de 3,2, ok? O meu nível de significância era 5%, ou seja, o risco de rejeitar H0. O meu N é 25, tá aqui, e o meu desvio amostral é 3,7, conforme ele diz aqui de maneira bem direta. Onde é que está a afirmação original? Exatamente aqui, ó. Com nível de significância de 0,5, testar a afirmação de que o conteúdo de alcatrão com filtro de 100 milímetros tem um desvio para o diferente de 3,2. A afirmação contém a igualdade? Não, então ela vira H0. Como é diferente, é bicaudal. E a distribuição que eu vou utilizar é a distribuição do Q quadrado. Ok? Portanto, construindo H0 e H1, nós temos que H0, o desvio populacional é 3,2 e o H1, hipótese alternativa, que é 3,2. Diferente de 3,2, dentro do qual está a afirmação original. Vamos então agora encontrar o Q quadrado tabelado. Qual é o Q quadrado tabelado? Com alfa igual a 0,05 e o grau de liberdade igual a n-1, portanto 24, e sendo bicaudal, nós vamos utilizar este formato da distribuição Q quadrado. Lembremos que ela é sempre positiva e que na medida em que eu vou avançando aqui nos valores do Q quadrado, essa área vai aumentando, certo? E toda essa área soma 1. Não nos esqueçamos do que havíamos falado disso na aula de intervalo de confiança. Portanto, pego esses meus dados e jogo aqui, ó. 100 menos 5,2 dividido por 2 e 23 graus de liberdade, aqui do lado esquerdo. No lado direito, Q quadrado, alfa dividido por 2, grau de liberdade, substituindo 5 dividido por 2 e 23. Tranquilo? Por que eu estou fazendo isso? Porque do enunciado trata-se de um teste bicaudal, com distribuição do Q quadrado. Então, vamos lá? Encontramos 11,689 do lado esquerdo e 38,76 do lado direito. Mas de onde vieram esses valores? Se nós formos lá na planilha contendo a distribuição do Q quadrado, nós procuramos 97,5 aqui e procuramos aqui no grau de liberdade 23, portanto 11,689. Tranquilo? Mesmo raciocínio, vamos lá na planilha que tem a tabela do Q quadrado, vou buscar 2,5 aqui, ó, tá aqui, e o 23 deu 38,76. Tranquilo? Então eu estou fazendo dessa maneira para resgatar o que nós aprendemos de como encontrar os valores do Q quadrado na tabela do Q quadrado. Tranquilo? Vamos avançar. Estou percebendo que a linha de raciocínio é a mesma, só modifica a particularidade de ser um teste de média, proporção ou variância. Então vamos lá. É importante aqui frisar que quando a gente está fazendo um teste de hipótese que tem esse formato, ele é bicaudal. Portanto, para encontrar esses valores, eu uso isso aqui. Quando eu estou fazendo um teste e que é unicaudal, à esquerda, eu utilizo esta forma. Observe que aqui é bem diferente. Aqui é 100 menos o alfa e o grau de liberdade. O menos alfa, que é a região, o alfa. Então, na medida que eu vou aumentando, avançando no Q quadrado, esse alfa vai ficando mais alto, ok? E, portanto, se for um teste, né, unicaudal à direita, eu vou usar este formato aqui.
onde o meu Q quadrado lá tabelado virá daqui de alfa e o grau de liberdade. No nosso caso em particular, a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o X-Calc é exatamente esta fórmula, que já é conhecida por nós lá quando introduzimos intervalo de confiança para a variância. Substituindo os valores aqui, 24 menos 1 vezes 3,7, que é a variância elevado ao quadrado, dividido por 3,2, que é meu desvio populacional. Observe que 3,7 é o desvio populacional elevado ao quadrado, vira variância. E o resultado dá 30,749. Por aqui, a gente já pode observar que o 30,749 está, está entre esses dois valores, certo? Vamos com calma. Então vamos para a região crítica. Seguindo a mesma linha de raciocínio, quando eu estou fazendo um teste com esse formato bicaudal, portanto, aqui aceita-se se os valores estiverem entre esses Q quadrados tabelados. Essa região e esta daqui é exatamente a região de rejeição, que corresponde ao alfa. Tá certo? Então vamos lá. Se eu estou fazendo um teste à esquerda, aceita se cair aqui nesta região, genericamente falando, eu aceito. Se cair aqui abaixo desse valor, desculpem, eu rejeito. E se for um teste de hipótese unicaudal à direita, maior que, o raciocínio contrário. Tranquilo? Para o caso do alcatrão do cigarro, nós construímos essas hipóteses, certo? Portanto, está aqui os valores do Q quadrado tabelado, valores do Q quadrado tabelado e o valor do Q quadrado calculado. Ele caiu aonde? Caiu nessa região de aceitação. Concordam? Entre 11,689 e 38,076. Então, como neste primeiro momento de análise nós vamos ainda fazer com Excel, como o Q quadrado calculado 30,7490 se encontra entre esses intervalos do Q quadrado tabelado, eu aceito H0. Se eu aceito H0, portanto eu rejeito H1. Tranquilo? E aí podemos, portanto, fazer nossas conclusões. Se eu rejeito H1, ele vem, a minha afirmação original vem na negativa. Não há evidência amostral suficiente com nível de significância de 5% de que o conteúdo de alcatrão de cigarros com filtro de 100 milímetros tem um desvio padrão diferente de 3,2. Ou seja, eu não posso sustentar essa afirmação de que ele é diferente de 3,2. Ora, se ele não é diferente de 3,2, a partir da amostra, eu concluo que eu não preciso ajustar o meu processo para reduzir essa variabilidade, porque 3,2 já está menor do que 3,7, que é o que veio da amostra, que é o desvio padrão amostral, o Szinho. Tranquilo? Vamos agora para o uso do Excel. Mais uma vez, trazendo os dados, ok? Fundamentais, esses dois dados aqui, sem o qual você não pode ir para a planilha Excel. Vamos para a planilha. Observe que esses valores aqui, 10,24, é o desvio 3,2 elevado ao quadrado, porque aqui é variância, não é desvio, tá ok? Tenham cuidado na hora de utilizar essa planilha Excel, tá bom? Então você digita aqui o teu desvio amostral ao quadrado. Portanto, se você fizer isso aqui ao quadrado, dá 10,24, 10,24. O meu nível de significância, que é 5%, o tamanho da amostra, que é 24, a variância amostral deu 13,69, porque é 3,7
elevado ao quadrado. Se você fizer aí na sua máquina, 3,7 elevado ao quadrado, você vai encontrar exatamente 13,69. Bom, conforme está aqui, igualdade diferente. E a minha afirmação original está aqui, portanto eu coloquei um sim aqui. Ora, e por que eu faço isso? Porque eu quero saber se eu vou para essa região ou vou para essa. Está claro que nós vamos fazer a análise do valor P nessa região, bem como toda e qualquer análise que eu quiser, tá certo? E trazendo aqui o Q quadrado, o gráfico do Q quadrado com teste de hipótese bicaudal. Então, observe a estatística teste, 30,749, grau de liberdade, o valor inferior e o valor superior, calculado automaticamente pelo Excel, e o valor P. A conclusão é não rejeitar H0, ou seja, aceitar H0, foi o que nós concluímos antes, certo? Observe também que esse valor P, ele é bem maior que o meu alfa. Se é maior, conforme nós havíamos dito, eu devo, vamos lá, relembrando, quando o valor P é maior do que o alfa, eu aceito H0. Quando o valor P é menor do que o alfa, eu rejeito H0. Então, esse valor alfa, regra, conforme já havíamos dito, e no nosso caso, eu aceito H0. E mais uma vez, para concluirmos, observem onde deu a variância, a verdadeira variância populacional pelo intervalo de confiança. Deu entre 8,2696 e 26. O meu desvio padrão era 3,2 e a sua variância 10,24. Então 10,24 está aqui. Então a hipótese H0 de que ela é igual a 3,2 de fato é verdadeira, né? Ela, na realidade, ela é verdadeira. E eu não rejeitei H0. Então, a hipótese H0 é verdadeira e eu não rejeitei a H0. Então, nós dizemos que tomamos uma decisão correta. Tranquilo? Então, enunciado conclusivo, portanto, estatístico e o e daí é o mesmo que nós havíamos colocado. Então vamos ficar por aqui. Tenham uma boa noite e bons estudos envolvendo teste de hipótese para uma amostra. Até breve.